Boa noite. Tenho andado pelas ruas de Poços, as mesmas que há anos circulam em mim, pois nascido aqui não deixo de me encantar diariamente com muitas que cortam o município. Não dá para ficar indiferente, por exemplo, a Assis Figueiredo, uma das principais artérias da cidade, que no trafegar frenético de carros e pedestre é símbolo do desenvolvimento de nossa gente. Na Assis, as vitrines de lojas cada vez mais modernas refletem o passo apressado de pessoas que anos atrás não tinham pressa nenhuma. Difícil não se deslumbrar com a Rua São Paulo, que no trecho até a Praça Pedro Sanches apresenta o desfile de árvores ficus como guardas da rainha a levar turistas e cidadãos até o monumento Minas ao Brasil. As mesmas árvores que agora, no período do Natal, se transformam em maravilhosos lustres para receber o ser mais ilustre que já passou pela terra. Como não aspirar poesia ao caminhar pela rua Padre Henri Moton, no caminho entre a Praça do Museu e a Igreja São Domingos? Como não sentir a magia da Avenida João Pinheiro a ligar o centro da cidade até os bairros? E acompanhar a Dr. Davi Benedito Ottoni? Mas se reconhecemos a beleza de nossas vias, impossível desconhecer que muitas delas estão hoje com calçadas de pisos irregulares, cheias de buracos, além de serem palco de vendas de bugigangas e crescente número de pedintes. As causas são inúmeras, entre elas a falta de cultura, de civilidade, de cidadania de centenas de pessoas que despejam nas ruas o lixo existente nas suas cabeças. É o papel de bala, o toco do cigarro, o chiclete mastigado, a latinha de cerveja, é o resto do sorvete, é o fim do caminho. Por outro lado, a morosidade, por vezes, da ação pública na fiscalização e combate às pequenas ações que, com o tempo, resultam em grandes e graves consequências. As ruas centrais estão se transformando em verdadeiras feiras livres, onde tudo é permitido. Em nome da liberdade individual, nos tornamos reféns do que é ilegal, imoral e prejudicial à saúde do município em todos os sentidos, econômico, turístico, social, ambiental, etc. São atitudes criminosas que merecem atitudes punitivas. Aqui cabe recordar da teoria das janelas quebradas, que estabelece, entre outras análises, que uma simples janela quebrada de uma residência, se não reparada, poderá gerar outras janelas destruídas e, a partir daí, a invasão da casa por vândalos, tráfico de drogas, a criminalidade. Se uma comunidade exibe sinais de deterioração e esse fato parece não importar a ninguém, isso fatalmente será fator de geração de conflitos. Portanto, cabe a cada um de nós cuidar das suas próprias janelas e à administração pública preservar as janelas do município, fiscalizando e punindo todo aquele que pensa que a rua é o prolongamento do quintal da sua casa, podendo fazer o que bem entende, pois conta, muitas vezes, com o desamparo público. As janelas, as ruas da cidade não podem, de maneira alguma, se tornarem portas abertas para os que não têm nenhum compromisso com esta maravilhosa residência coletiva denominada Poços de Caldas. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, nesta segunda-feira, 8 de dezembro de 2014, ao vivo e em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, o Hora da Verdade começando. E quem é o nosso entrevistado dessa noite? A jornalista Natália Carvalho apresenta para a gente. A Secretaria Municipal de Governo é responsável pelo assessoramento direto do prefeito nas suas relações político-administrativas com a população e os órgãos públicos. Além disso, ela também é responsável pela interlocução com a Câmara Municipal, discussão dos projetos de lei com os vereadores, interlocução com os partidos políticos da base de apoio à administração e da oposição. A Secretaria também recebe as solicitações, requerimentos e indicações dos vereadores e deve encaminhar e responder tomando as providências necessárias. Para falar sobre os assuntos referentes a esta Secretaria, recebemos o secretário de Governo, Fernando Poço. Bem, como a jornalista Natália Carvalho se referiu, está aqui com a gente o secretário de Governo e também tem outras funções. Ele é secretário de Comunicação interino e também administrador financeiro do DME. Multi-secretário Fernando Poço. Fernando,
Boa noite, obrigado pela sua presença. Acho que não sei se é a segunda vez que você vem a hora ou era a primeira. Eu estou meio inconclusivo em relação a isso. Hoje é a primeira vez que eu tenho o prazer É a primeira vez? Aqui. Quero dar uma boa noite a todos os telespectadores da TV Posta, a todo mundo que está nos assistindo, a toda a nossa população, agradecer essa oportunidade da gente poder estar em contato com a nossa população. E é um prazer eu estar aqui com o William. O William, eu tive com o Pedro esses dias para trás, eu falei, o Pedro... Pedro Bertozzi? Pedro Bertozzi, nosso amigo Pedro Bertozzi. Ele não está preso ainda? Não, o Pedro, comentei com ele que desde pequenininho que eu ouvia ele na Rádio Cidade, o William é a mesma coisa, então é um prazer eu poder estar aqui com uma pessoa que eu acompanho há tanto tempo. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui, porque o William, conheço ele faz muito tempo, é um prazer a gente poder estar aqui, poder trocar essa ideia, eu te agradeço muito a oportunidade. Imagina, a gente que agradece e quando o Fernando fala isso é verdade. Eu tenho assim quase uns 100 anos de diferença em relação ao Fernando Posto. Fernando, eu abri o programa aí, claro, falando sobre as calçadas, que é sempre tema recorrente, uma cidade tão bela como Poços de Caldas, e esses problemas de buracos e tal. E claro que a gente fala, eu até falei isso no editorial, que é um problema coletivo, não é um problema da prefeitura, mas é um problema que tange a prefeitura e também, no caso, principalmente no centro da cidade, aos empresários, para que cuidem também aí da frente dos seus estabelecimentos. Você sabe, William, que desde a época da campanha, o Heloísio falava muito nisso das calçadas, isso incomodava muito o Heloísio e ele comentava muito isso. E a gente tentou, no começo do governo, a gente tentou até agora, a gente tentou fazer um projeto de requalificação das calçadas do centro da cidade. Então, qual que era a ideia nossa? Que a gente tentasse fazer uma padronização dessas calçadas, onde a gente buscasse uma requalificação em termos de piso para deficientes visuais, na questão de rampas para acesso. Então, que a gente conseguisse fazer uma calçada realmente que pudesse atender às necessidades de todo mundo. E nós fomos tentar trabalhar isso junto aos nossos pares, junto à nossa população. E houve aquela discussão de que a prefeitura não deveria fazer isso, qual que era a nossa ideia? Que a prefeitura fizesse e que dividisse com os proprietários. Por quê? Porque nós entendemos que o centro da cidade, ele tem que ter, pelo enorme fluxo de pessoas, que ele tinha que ter uma calçada realmente extremamente confortável para todo mundo. E na hora que nós fomos tentar buscar essa parceria com os proprietários dos imóveis, para que a prefeitura pagasse metade, os proprietários pagassem a outra metade, não houve esse entendimento por uma parte da comunidade. Então, houve um questionamento onde nós tivemos que recuar um pouco para que a gente pudesse tentar buscar uma solução. E nessa busca de solução, houve essa intervenção do Ministério Público, onde pediu que nós realmente que nós fiscalizássemos e que nós notificássemos os empresários que não tivessem com essas calçadas perfeitas. Então, o que houve um pouco nessa demora nossa, que a gente não queria que o empresário consertasse a sua calçada e depois a prefeitura viesse requalificando a via, consertando de novo a calçada. Então, infelizmente, esse projeto que nós ainda conseguiremos encaminhar, que é um projeto do prefeito Heloísio, ele entende que é importante a gente ter uma calçada com a qualidade da nossa cidade, no centro da cidade, que é onde o turista vai, é onde todo mundo participa da cidade. Eu comento muito isso às vezes com as pessoas que criticam esse projeto, e às vezes a pessoa mora num bairro distante, eu comento com ela e falo o seguinte: quantas vezes passou um cadeirante na porta da tua casa esse mês? A pessoa olha para mim assustada e fala: Fernando, eu acho que não lembro, acho que não passou nenhum. E na porta de qualquer estabelecimento na rua Assis Figueiredo, eu brinco muito e falo do Banco do Brasil, né? Fazer um marketing aqui. Mas na porta do Banco do Brasil, quantos cadeirantes passaram? A pessoa fala: mas passam lá de milhares todo dia. Então, quer dizer, nós precisamos buscar essa acessibilidade onde existe maior necessidade dela. Então, esse é o objetivo do governo. Nós vamos tentar implementar esse projeto de requalificação de calçadas, porque é um objetivo do prefeito fazer isso, mas enquanto nós não conseguimos implantar esse projeto, nós vamos seguir o que orientou o Ministério Público, que é notificar as calçadas que não estão em perfeitas condições, para que o proprietário possa consertá-la e deixar ela em condições seguras para a população. E até onde eu sei, até vi, vocês já começaram a fazer um trabalho nas calçadas da área central, né? A própria prefeitura já começou a fazer isso, né? Sim, onde são os próprios da prefeitura, onde são margens de rios, essas calçadas que são realmente responsabilidade da prefeitura. A prefeitura já começou a dar o exemplo, na própria calçada da prefeitura, ali de Pedra Portuguesa, agora já está praticamente toda arrumada. Então nós estamos realmente
seguindo a orientação do Ministério Público e cumprindo aquilo que ele nos orienta. Não sei, mas a gente sempre tem na mente, eu não sei se na sua, mas a minha, sempre quando a gente fala de calçadas, é impossível não lembrar das calçadas de Copacabana, né? Sim. Com aqueles trajetos, e sempre ficou muito reconhecido esse tipo de calçada. Claro que passaram-se os anos, hoje as calçadas exigem outro tipo de tratamento, talvez outro tipo de material, enfim, mas sempre a gente pensa, né, na beleza das calçadas lá de Copacabana, no Rio de Janeiro. Sim, nós temos como referência alguns bairros de Belo Horizonte, de vez em quando a gente vai lá para resolver alguns problemas da cidade, e a gente caminhando por Belo Horizonte, passando, a gente vê alguns bairros onde existe realmente essa padronização de calçadas. Então é um processo muito interessante, onde você vê que a calçada do quarteirão inteirinha é toda do mesmo material, o piso podotátil funciona regularzinho em toda a calçada e as rampas de acesso elas são confortáveis. Então ela funciona direitinho e são padronizadas. Então, o que a gente queria era implementar isso aqui em Poços para que a gente realmente, para que na hora que o nosso cidadão esteja na calçada, ele tenha orgulhoso e na hora que o turista venha, realmente ele perceba que essa é uma cidade diferenciada, como é Poços de Caldas, é uma cidade que tem uma qualidade muito superior a qualquer outra cidade brasileira ou até do mundo, né, William? Com certeza. Bom, saiu nos jornais esse final de semana a solicitação da Auto Ônibus Circulare, que é concessionário do transporte coletivo aqui em Poços de Caldas, uma solicitação de reajuste da tarifa após, segundo a empresa, 2 anos sem reajuste. Como é que vocês estão tratando essa situação? Inclusive, na própria matéria, saía lá também a questão de uma solicitação paralela da empresa, que seria o ISS, né? A redução do imposto sobre serviço sobre o transporte coletivo aí da empresa. Como é que vocês estão tratando essa situação? William, nós vamos, inclusive, amanhã vai ter uma entrevista coletiva do prefeito às 14 horas, onde a gente vai falar sobre esse reajuste tarifário, mas a princípio que nós entendemos que a empresa está no direito dela do contrato, que é fazer a solicitação dela para reajuste. E nós temos como dever analisar essa proposta da empresa e depois de analisada a gente responder para a empresa o que nós entendemos que é o correto, tá? Então, o que nós estamos fazendo é respeitando esse direito da empresa de fazer essa proposta e nós vamos amanhã, através da entrevista coletiva, explicar quais serão os caminhos adotados pela Prefeitura. Mas a tendência, realmente, nós entendemos que ainda nós temos que conversar mais, nós temos que analisar mais, mas ainda não é um momento propício para nenhum reajuste tarifário. E nem a redução do ISS também não está em questão? A redução do ISS ela está na Câmara, então já não depende mais da Prefeitura. Nós entendemos que essa redução ela é importante porque, além de poder dar subsídio para que a gente consiga manter o preço da passagem, nós estamos seguindo que todas as outras cidades da região que têm empresas que fazem esse trabalho de transporte coletivo com uma qualidade muito inferior à nossa, já cobram 2% de ISS. Então, nós que temos hoje uma empresa que presta um bom serviço, não teria motivação para que ela tivesse essa... hoje, praticamente, nós temos capitais, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, o ISS é 0. Então, não tem porquê o processo aqui em Poços de Caldas ser diferente. Por que a Circulare tem que pagar mais ISS do que todas as outras prefeituras? Por que o processo com ela tem que ser diferenciado? Então, dentro dessa questão da gente conseguir subsidiar isso, a gente conseguir... A ideia é a gente poder manter um serviço de qualidade. Eu acho que é isso que a população de Poços merece e isso a Circulare já oferece. Se nós compararmos isso para quem conhece, para quem já teve, já passou por lá e pôde ver, a qualidade do serviço de cidades do porte da nossa, como Pouso Alegre e Varginha, que a gente percebe que não conseguem ter a mesma qualidade do nosso transporte coletivo. Fernando, outra coisa que eu sempre vejo as pessoas às vezes até criticarem, eu queria que você, né, no Hora da Verdade, tivesse aqui à sua disposição para suas respostas, é claro, você ocupa muitas secretarias, a Secretaria de Governo, Secretário de Comunicação, interino, administrador financeiro do DME. Não é muita função para uma pessoa só? Como é que você encara, às vezes, essas críticas de que você é um multissecretário? William, eu vejo da seguinte maneira, eu acho que a gente tem que entender como é que cada situação está funcionando. Então, por exemplo, a Secretaria de Governo. Secretaria de Governo, todos os processados que nós mandamos para a Câmara não foram aprovados. Nós tivemos processados que voltaram, mas que não chegaram aí para votação e voltaram porque tiveram algumas pendências com alguma das comissões que veem os processados na Câmara, porque tiveram alguma pendência com o jurídico da Câmara não entendeu, então volta. Mas de votação nossa, que foi para a Câmara que nós perdemos, nós não tivemos nenhuma.
Então, se a função do secretário de governo é fazer esse assessoramento político ao governo, eu tenho certeza que nós estamos fazendo isso com muita qualidade, porque nós não perdemos nenhuma votação na Câmara, nós conseguimos belos projetos, acabamos de aprovar o nosso projeto, acabamos de ter a primeira votação, onde foi aprovado por unanimidade aquele projeto de moradia popular, que é um projeto fantástico, onde vão trazer 900 moradias aqui para a população de Poços de Caldas. Então, quer dizer, são projetos importantes que a gente conseguiu que fosse aprovado, aprovamos orçamento, aprovamos tudo que foi necessário, se aprovar, foi aprovado. Então, eu acredito que a Secretaria de Governo, a gente tem conseguido fazer o trabalho necessário, que é fazer essa boa inter-relação com a Câmara e com as outras secretarias e com toda essa relação política do prefeito. Na Secretaria de Comunicação Social, eu também entendo que nós conseguimos fazer um trabalho de padronização dessa participação dos meios de comunicação de Poços. Então, quando eu cheguei na comunicação social, qual que foi o meu objetivo? Valorizar as empresas de comunicação de Poços de Caldas. Por quê? Porque são de Poços de Caldas, porque empregam pessoas de Poços de Caldas. Então, o meu objetivo era esse, que a gente pudesse valorizar essas empresas, onde a gente pudesse realmente trabalhar, dar oportunidade para que todas as empresas pudessem participar dessa comunicação social da Prefeitura e que a gente pudesse valorizar todas essas empresas, porque elas geram emprego para Poços. E a questão do DME também, eu fico muito orgulhoso de estar lá, porque o ano passado o DME deu o maior lucro da história dele, tá? Esse ano nós vamos fechar positivamente também. O ano que vem a tendência é que a gente tenha um lucro melhor que do ano passado, porque o DME ele faz um planejamento a longo prazo. E nesse planejamento de longo prazo, o ano passado o ano que vem a gente tem uma perspectiva muito boa. Então, agora, Fernando, desculpa até te cortar, mas parece que a Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo anunciou e foi anunciado aí o prejuízo de 25 milhões do DME. Eu queria que você explicasse isso. Sim. E a questão até da encampação, que se diz aí, pela CEMIG do DME. Como é que está essa situação real mesmo? Então, vamos para os dois processos. A questão da CEMIG. Essa questão da CEMIG, quem leu a matéria, foi uma matéria na Folha de São Paulo, a gente percebe que ela não tem nada palpável. Ela cita uma fonte do governo onde ela não põe o nome dessa fonte. Na hora que ela procura alguém do governo para comentar, ninguém comenta. Procura alguém do DME para comentar, nós não temos essa informação. A informação que nós temos de dentro da associação das pequenas distribuidoras, onde o DME é a maior, que o processo vai continuar normal, nós vamos ter lá, vai fazer uma análise do atendimento que essa distribuidora tem à sua região, e se ela servir bem à sua região, que ela vai continuar poder trabalhando da maneira como ela trabalha. Então não existe, existe e o prejuízo, que você disse que tem o lucro, aí tem o... Não, o que aconteceu, então, infelizmente, às vezes a matéria que sai no jornal não é a matéria completa. Então o que saiu é o seguinte, que existe uma possibilidade da DME distribuidora ter um prejuízo no final desse ano. A DME é distribuidora. Nós temos 3 empresas no DME, que é a DME distribuidora, sim, a DME energética, a DME participações. A DME-D, então, distribuição. Isso, a DME-D é que vai dar o prejuízo, como deu em 2010. Que eu vi um boato, a DME-D nunca deu prejuízo. Em 2010 ela deu um prejuízo de 3,4 milhões. Então, já historicamente ela já teve. Por que nós tivemos prejuízo hoje? A DME distribuidora, ela depende muito da questão de... competitiva de mercado? Não, a questão da chuva. Que judiou muito foi porque a gente depende de hidrelétricas. Sim, então, quando você não tinha água, você vai vender? Quando você não tinha água para gerar energia, você teve que parar de gerar energia. Você não tem produto, né? Exatamente. E aí você vai comprar no mercado. Quando a oferta é pequena, o que acontece com o preço, filha? Se é uma pessoa inteligente, o preço sobe. Então, nós tivemos que comprar no mercado, fomos comprar no mercado num preço alto. Infelizmente, aconteceu com todas as distribuidoras. Não foi só com o DME, não foi um caso exclusivo do DME. Então, a DME-D poderá ter um prejuízo, mas o grupo DME, a DME Participações, o grupo DME, que a gente hoje gosta de chamar de grupo DME Poços de Caldas, esse grupo DME vai ter um lucro de aproximadamente 6 milhões de reais. E a tendência é que no ano que vem a gente tenha o maior lucro da história do grupo DME. Por quê? Porque qual é o motivo? Além da questão hídrica, o que nós tivemos? Nós tivemos aquela questão daquela dívida que o DME tinha de aproximadamente 400 milhões. Onde a primeira parte desse processo, dessa dívida, nós ganhamos, onde era uma dívida de 300 milhões, onde nós pagamos aproximadamente 6% para o advogado. Não chegou nesse valor, ela deu 250 milhões, na hora que foi fazer a conta total, o advogado recebeu aí aproximadamente na faixa de uns 15 milhões. Então teve essa questão. Nós tínhamos um processo na Justiça contra 4 ex-diretores que entraram na Justiça contra o DME, eles tinham um processo lá que já estava
numa escala superior da justiça, onde eles pediam 10 milhões de reais e já estava esse processo praticamente ganho por eles. Nós negociamos e fizemos um acordo com eles, onde esse processo caiu para menos de 2 milhões de reais. Então nós fomos fazendo todos esses acertos do DME e isso aí, consequentemente, gerou esse prejuízo. Mas por quê? Porque nós tivemos que acertar os erros do passado. Essa dívida de 300 milhões, ela não surgiu agora. Essa dívida de 300 milhões tem muito tempo. Então, nós precisamos, o que nós precisamos fazer? Nós fomos consertando os erros do passado, essa questão trabalhista, essa dívida trabalhista com esses 4 ex-diretores. Foi uma dívida de 10 milhões de reais. Nós fomos lá, negociamos e acertamos, porque a gente já estava tudo na última instância. Então, a gente resolvia agora, a gente perdia. Agora, você imagina você perder uma ação de 300 milhões de reais, então é um negócio absurdo. Mas nós fomos lá, ganhamos, tivemos a coragem de trocar o escritório de advocacia e fomos lá e ganhamos uma ação que o escritório anterior, contratado pela gestão anterior, em todos os relatórios dele, ele dava como uma possível perda da causa. Então, o próprio escritório, que defendia o DME, já falava isso, falava, olha, essa causa, a possibilidade de perda é muito grande. Então, nós não acreditamos, fomos buscar um escritório que a gente entendia que poderia reverter esse quadro, ele foi lá e ganhou essa ação. Então, era uma ação de 300 milhões que nós conseguimos trazer fazer com que o DME ganhasse essa ação e que nós resolvêssemos. Então, hoje o DME está livre disso, o DME já não corre mais risco. Porque se ele tivesse que pagar essa dívida com a Receita Federal de 300 milhões, poderia fechar o DME. Bem, a gente vai para o intervalo. Antes, eu queria fazer uma pergunta relacionada também à questão financeira, né, que é sempre recorrente, a questão da situação financeira atual da Prefeitura. Muitos dizem que a Prefeitura deve demais e que o orçamento do ano que vem já está totalmente comprometido. Enfim, eu queria perguntar ao secretário de Governo e também de secretário interino de Comunicação e também administrador financeiro do DME, o Fernando Poço, sobre isso. E você faz a sua pergunta, ou as suas perguntas, também pelo 37216955 ou jornalismo@tvpox.com.br. Não sai daí.